crianças podem sair para suas salas. Continuando com a palavra do Senhor, descobrindo quais são os propósitos para as nossas vidas, e o que Deus tem para cada um de nós, e o que Ele almeja para as nossas vidas. Até aqui já vimos que o primeiro propósito é: você foi criado para agradar a Deus. O segundo propósito: você foi formado para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O quarto propósito, que começa hoje: você foi moldado para servir a Deus. E o interessante, irmãos, que muitas pessoas pensam que tem que trabalhar para ser salvo, mas eu tenho que ser salvo para trabalhar. Não adianta eu trabalhar que eu não alcanço a minha salvação. Eu tenho que ser salvo para depois eu trabalhar. Quando eu entendo que eu sou salvo, aí sim que eu tenho que trabalhar o que eu sou salvo. Porque o salvo sabe trabalhar por amor, o salvo sabe trabalhar por fé, o salvo sabe trabalhar por dedicação total ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 10. Efésios 2, verso 10. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Ele vai dizer a razão de sermos salvos, o porquê que somos salvos e como podemos ser salvos. Efésios 2, 10 vai nos dizer assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Na versão viva diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma nova vida, uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Essa versão viva, ela mostra que muitos séculos atrás, antes de nós nascêssemos, antes de nós sermos criados, Deus planejou a nossa salvação. Deus já viu que nós seríamos salvos. Deus já sabia que seríamos alcançados por sua graça, que seríamos alcançados por sua fidelidade graciosa em Cristo Jesus. Ele já tinha visto isso e já sabia disso, e por isso Ele planejou que gastássemos esta vida de salvação em auxiliar aos outros. Como é auxiliar? Ministério, servir a Deus, servir ao próximo. Ministério. Nós somos salvos para trabalhar. Ninguém é salvo para ficar sentado, ninguém é salvo para ficar nos bancos. Somos salvos para o serviço. Somos salvos para serviço. Eu te glorificarei na terra, pois concluí até o último
detalhe o que me deste para fazer. João 17, verso 4. Então, Jesus falou: eu te glorifiquei na terra, pois concluí até o último detalhe que me deste para fazer. Paulo chegou no final da vida dizendo: combati o bom combate. Combati o bom combate. Ele entendeu que estava chegando o final da sua jornada. Ele entendeu que estava chegando o fim do seu ministério. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce sem ter um propósito de Deus para ter uma contribuição por Ele, dado por Ele nesta terra. Ninguém. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te planejou para que sua vida faça uma diferença na vida de pelo menos uma outra pessoa. Se você não for capaz de fazer diferença na vida de uma outra pessoa, a sua vida não valeu a pena. Porque se nós não alcançarmos pelo menos uma pessoa, porque uma alma vale mais do que a vida inteira. Se passarmos aqui o tempo que nos foi destinado e não ganharmos uma alma, não valeu a pena viver. Não valeu a pena. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus o criou. Você foi criado para acrescentar a vida na terra, a vida da terra. Não apenas para extrair. Deus quer que você devolva algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, e se chama ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. Você foi criado, depois que você entende que foi salvo, você foi criado para servir. O diabo quer que você fique sentado. O diabo quer que você adormeça. O diabo quer que você fique dormindo. A sua carne quer que você fique quieto. Mas o Senhor nos chama para acordar. Paulo, ele falou ali dizendo: desperta, ó tu que dormes. Então ele quer que nós estejamos despertados, porque não fomos salvos para ficar dormindo. Não fomos salvos para ficar esperando o dia de morrer. Fomos salvos para trabalhar. Fomos salvos para ganhar pelo menos uma alma nessa vida. Uma alma. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2, verso 10, a parte B. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está na verdade servindo a Deus. Mateus 25, 34 a 45. Certo dia eu estava na clínica Cajacimar e desci para pegar um remédio que tinha mandado fazer. E quando estava caminhando na calçada, vi um casal de idoso e ele segurando a esposa e ela mais debilitada que ele. E quando eu vi que ele estava com dificuldade de segurá-la, ofereci a minha ajuda. E a primeira vez que eu perguntei, eles não deram atenção. E perguntei novamente: vocês querem que eu ajude vocês? A segunda vez eles também não deram muita atenção, com medo, né? A terceira vez eu falei: eu quero ajudar, vocês querem que eu ajude vocês? Aí a senhora falou: eu quero, porque senão ele vai deixar eu cair. Eu segurei ela, subi ela na calçada, porque a calçada era alta,
e ela agradeceu. Muito obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Então, quando nós fazemos esse gesto, porque se eu fosse ignorante, a primeira vez que eles não deram moral para mim, eu ia embora. A primeira vez eu ia embora. Mas como eu insisti, e a segunda vez eles não deram atenção, se eu fosse ignorante, eu iria embora. Na minha carne, eu iria embora. Mas como eu sabia que eu tinha que insistir, eu insisti. Falei, eu quero ajudar. E eu ajudei. Então a ideia, irmãos, quando nós servimos alguém, estamos servindo a Deus. Estamos servindo a Deus. Servir alguém, cumprindo um de seus propósitos. Nos 2 próximos capítulos você verá como Deus cuidadosamente molda você para o seu propósito. O que Deus disse para Jeremias também vale para você. Antes que eu fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste planeta para uma missão especial. Ninguém foi feito por acaso. Ninguém está aqui por acidente. Ninguém está aqui porque foi um acidente de percurso. Está aqui por algo especial. Está aqui por uma obra especial que Deus quer que façamos. Você foi salvo para servir a Deus. Então a Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou. Deus nos salvou e já estava marcado que Ele ia nos salvar. Nós aceitamos essa salvação e Ele já sabia que nós iríamos aceitar. E quando Ele sabia, agora Ele quer que gastemos essa salvação com um serviço, com um ministério, com um propósito. Porque eu amo Ele, porque Ele me amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, agora eu vou servir a Ele por amor. Eu vou servir a Ele por dedicação. Eu vou fazer tudo por Ele. Tudo por Ele e para Ele. De forma integral e eficiente. Muitas vezes você pensa que ministério é somente para pastor, para educadora, para padre, para pleira, para missionário de tempo integral. Não. Ministério é servir a Deus em todo o tempo. Ministério é servir a Deus na sua casa. Ministério é você saber controlar as suas emoções na hora de lidar com sua família. Ministério é você servir o próximo como você serve a Deus. Ministério é você saber tratar o outro da mesma maneira que você trata a Deus. Da forma que você trata o próximo, você trata a Deus. É duro? Aprende a tratar o próximo agora. Da maneira que você trata o próximo, você trata a Deus. A maneira que você trata o seu pai e a sua mãe, você trata a Deus. A maneira que você trata o seu filho e a sua filha, você trata a Deus. E a maneira que você trata o seu irmão, a sua irmã, você trata a Deus. A maneira que você serve o próximo, você serve a Deus. Agora avalia como você tem servido o próximo. O próximo você vê, a Deus você não vê. A Deus você não vê. Isto é ministério. Isto é, avalia como você serve o seu patrão. Avalia como você serve o seu colega de trabalho. Avalia da maneira que eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Por Deus, Deus era algo somente, muitas vezes na forma assim, seu chamado para ser salvo. Seu chamado para ser salvo inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado. Independentemente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão servindo de tempo integral. Um cristão não servo é antítese. Um cristão não servo, ele é antítese.
A palavra antítese é aquela pessoa que só serve de vez em quando, só serve nas horas vagas, e para esse Deus nem olha. A ordem é servir a Deus. Jesus foi categórico: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Mateus 20, 28. Para os cristãos, servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas. Caso haja tempo disponível, de servir é o núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e dar vida, dar sua vida. Esses dois verbos também devem servir para definir sua vida na terra: servir e dar a sua vida. Servir, preparando-se para a eternidade. Quer preparar para a eternidade? Aprenda a servir. Se nós não aprendemos a servir aqui, irmãos, como vamos lidar lá na eternidade? Na eternidade não tem dia, não tem noite. Lá vamos servir, vamos cantar o tempo todo, vamos adorar o tempo todo. Lá eu não vou ter que pregar. O meu ministério lá vai ser cantar, o que eu não faço aqui. O meu ministério lá vai ser o que eu não consigo fazer aqui. Vai ser bom demais, né? Porque se eu conseguisse fazer aqui, cantar, tocar, seria muito bom. Nos cultos de quinta-feira não faltava tocador, né? Não faltava tocador. Eu não precisava ficar chateado, com raiva, por faltar tocador. E Deus sabe disso, né? Mas, como Deus sabe que eu preciso do outro, que eu preciso do outro para me completar, Deus me fez assim. Porque se Ele tivesse me feito com multicapacitações, Ele sabia que eu não dava brecha. Ele sabia que eu fazia tudo. Então, por isso que Ele me fez deficiente. Falou assim: eu vou te deixar deficiente para você saber que precisa do outro. Saber que você precisa do outro para te completar. Então Deus me fez assim, porque eu tenho que aprender que servir vai me fazer preparar para a eternidade. No fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus. Você já viu aquela peça, Mostre-me as tuas mãos? Muitas pessoas pensam que aquilo ali é brincadeira, mas vai ter um julgamento da igreja. Vai ter um julgamento da igreja. Jesus vai julgar a igreja. E o julgamento da igreja não vai ser para salvação, vai ser para galardão. O que nós fazemos aqui na terra vai ter uma recompensa. O que nós fazemos aqui na terra para Jesus, servindo a Jesus, tem uma recompensa lá no céu. E essa recompensa é Jesus a dizer: o que você fez por mim e para o próximo lá na terra? O que você fez com o seu ministério que eu te dei? O que você fez com o seu talento que eu coloquei em suas mãos? O que você fez com tudo que eu lhe dei? Lembra da parábola dos talentos? Quem tinha 5, dobrou. Quem tinha 2, dobrou. Quem tinha 1, não, é tão insignificante, eu vou esconder aqui, e quando o meu Senhor voltar, vou entregar para Ele. Faça isso. Aquele, eu não sei como é que ele ficou, né? A Bíblia não garantiu ele. Ele não amou o seu Senhor. Ele não amou. Serviço e importância. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riqueza.
nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do ministério que descobrimos o significado da vida. A Bíblia diz: todos achamos o nosso significado e função como parte do seu corpo. Romanos 12, 5. Todos achamos. Todos achamos. Uma recordação que eu tenho, e que a Jacimar também tem, do Mateus, é que um dia ele criança, acho que ele tinha 6 anos, e do nada ele chegou para nós e disse: mamãe, papai, eu não quero ser rico não. Por que adianta ser rico? Uma alma vale mais que toda a riqueza do mundo. Eu quero ser pastor. Eu quero ganhar vida. Então eu não quero ser rico. Eu quero ser pastor ganhando vida. Porque quanto mais vida eu ganhar, eu vou ganhar mais vida lá no céu e vou ganhar mais pessoas para Deus. Então eu quero ser pastor. Eu falei: tudo bem, filho. Boa escolha você fez. Então avalie a vida do seu pai agora e veja se você vai querer isso. E aí ele começou a avaliar a vida do pai dele. E teve uma fase da vida dele que ele pensou, às vezes, em desistir do ministério. Quando ele entrou na fase de ensino médio. E eu não entrei em saber aconselhar. Deixei ele decidir. Mas quando chegou no final, ele já estava doente. Ele fez uma oração para o Senhor: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou saber que o Senhor tem um chamado para mim. Aí ele foi curado. Ele teve o laudo médico que ele estava totalmente curado. E ele também estava com 3 vestibular passado, em 3 universidades garantidas. 3 universidades, os cursos que ele queria fazer, o sonho que ele queria ter, ele estava com 3 universidades garantidas. Mas Deus também respondeu a oração dele. Ele tinha sido curado. E ele falou: pai, Deus me ouviu. Eu tenho um chamado. E eu vou para o seminário. Eu falei: você tem certeza disso, filho? Tenho, pai. Eu vou para o seminário. Então tá bom. Foi para o seminário. Então, o que aconteceu no seminário foi outra coisa. Então, ele morreu sendo seminarista, mas ele foi curado. Deus ouviu ele foi curado. Então, a importância é que ele abandonou a carreira, ele largou a faculdade, ele abandonou a vida dele, ele foi para onde Deus quis que ele fosse, ele morreu fazendo o que Deus queria que ele fizesse. E é isso que eu quero também. Morrer fazendo o que Deus quer que eu faça. Morrer. Porque é a melhor forma de agradar a Deus. Morrer fazendo o que Deus quer. Moldado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10, verso 8. O povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Isaías 43, 21. Então Deus tem um plano para você que pensa que está aqui por acaso. Deus tem um plano para a sua vida, mas o diabo e a sua carne tem outro. Tem outro. Você foi moldado para servir a Deus. Então Deus te capacitou. Deus tem um sonho para ti. Deus tem um plano para você. Mas também a sua carne tem um plano e o diabo tem outro. O diabo é roubar, matar e te destruir. Sua carne é prazer, prazer e prazer. E Deus Ele te salva, Ele te ama e Ele quer o seu melhor. Como Deus lhe dá forma para o ministério?
de 5 maneiras: formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, área de experiência. Formas, esclarecendo sua formação espiritual. Deus dá a todo crente dons espirituais. Quando a pessoa converte, ela já recebe um dom. Um dom ela já recebe. Um dom. A pessoa já nasce com ele. Quando nós convertemos, nós já nascemos com um dom. Um dom. E se nós valorizarmos esse dom, podemos receber mais de um. Mais de um. Essa é a formação espiritual. Deus nos dá os seus dons. Dons. Então, são habilidades especiais concedidas por Deus para servi-lo, e são concedidas somente a crentes. Seus dons são partes importantes de sua formação espiritual. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios 7, de 7 a 12. Somente quem tem o Espírito Santo tem dons do Espírito. Somente. Forma, atenção, atentando para as suas opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que você possui. Coração representa a forma de todos os seus estímulos, o que você ama fazer, seus interesses, o que mais lhe importa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido, quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. Então, o que mais importa para nós é o que Deus quer que nós usemos para Ele. Os nossos desejos emocionais, aquilo que está nas nossas emoções, Deus quer usar, Deus quer operar, Deus quer agir. Os nossos talentos, quando nós nascemos, nós já nascemos com os talentos. Talento já vem com o nascimento. Talentos Deus já dá com o nascimento. As pessoas já vêm com essas habilidades, já vêm com essas características, e Deus quer usar esses talentos. Quantas pessoas cantam bem, quantas pessoas já atuam bem, administram bem, cuidam de recursos financeiros bem, quantas pessoas trabalham bem, dão aula bem. Por exemplo, eu aprendi a ser marceneiro, talento. Quando tinha minha empresa, eu trabalhava de sábado a sábado, mas aos domingos só tinha tempo para a igreja, para trabalhar para a igreja, como marceneiro aos domingos. E ao domingo, quando eu tinha que fazer algo para a igreja, e quando eu tinha condição, eu doava todo o material. Mas quando eu não tinha condição, a igreja comprava o material, eu doava a minha mão de obra. Então eu fazia ao domingo. Começava cedo e terminava antes do culto, à noite. Antes do culto. Terminava o serviço na igreja. Né? Porque o culto à noite eu não abria mão. Terminava. Se não desse para terminar, terminava no outro domingo. Mas também, quando eu tinha que trabalhar para mim no domingo, eu descontava só o material. O meu lucro era tudo de oferta, porque o dia que eu trabalhava, de domingo, era de oferta para o Senhor, porque eu sabia que eu tinha que entregar o serviço, tinha data marcada e às vezes atrasava alguma coisa, e aquele dia que eu tinha que trabalhar era do Senhor, eu dedicava a Ele. Então era uma coisa que eu fazia com Deus.
entendendo sua forma. Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre de minha mãe. Salmo 139, verso 3. Somente você pode ser você. Irmãos, o nosso DNA não tem outro DNA parecido. Somente eu sou eu. Uma vez minha filha na adolescência, ela falou: pai, eu queria casar com um homem igual ao senhor. Eu falei: não tem, filho. Não existe. Só existe eu. Não existe. Nem se eu tivesse um irmão gêmeo, ele não seria igual eu. Poderia ser na fisionomia, mas o DNA dele era outro. Então não existe. Você vai casar com outra pessoa. Tá? Então, somente você é você. Não existe outro igual a você. Só você é você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição de fatores que tornam exclusivo. Aplicando seus recursos pessoais, talentos, todas as suas habilidades. Quando fiz universidade, eu aprendi a ser professor, aprendi a dar aula, e usei essas práticas no ministério, mestre, dar aula. Então, duas habilidades: marcenaria e professor, e uso no ministério. Então nós podemos usar as nossas habilidades para o serviço de Deus. Tem coisa na obra de Deus que nós podemos fazer com nossas habilidades. Nós podemos atentar para isso, porque Deus quer que nós o servimos. Deus quer. Todas as suas habilidades vêm de Deus e devem voltar como oferta para Deus. Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Paulo diz: quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aos 11 anos, meu primeiro ofício na igreja foi ser zelador. E eu amava ser zelador. Amava limpar a igreja. No sábado eu tinha 3 ofícios. Primeiro eu fazia frete na feira, para fazer a feira da semana para minha casa, da casa da minha mãe, aos 11 anos. Era a feira da semana. O último frete era o frete que eu fazia para a casa da minha mãe, com verdura e frutas. Depois que eu saía, almoçava, ia para a igreja, lavava a igreja, né? E recebia no final do mês, não um salário, era uma oferta que eles davam, a igreja não tinha condição. Depois, à noite, eu saía para engraxar nos bares e saía para engraxar. Chegava por volta de 10 horas da noite. Uma criança de 11 anos. Tudo isso para ajudar no sustento, eu entregava o dinheiro para a mãe, para ajudar no sustento da casa. Então, há habilidades. E um dia, eu fui engraxar o sapato do meu pastor. E o meu pastor falou assim: quanto que é, filho? Eu falei: nada não, pastor. É a oferta. Ele falou: não, filho, mas estamos aqui. Mas não, pastor, é minha oferta. Não vou cobrar isso. Então, uma criança de 11 anos já sabia ofertar no ministério do servo de Deus. Isso ninguém me ensinou. Eu aprendi ouvindo a palavra de Deus. Então Deus se agrada dessas coisas. Deus se agrada, porque Ele quem nos ensina. Deus quer que eu faça aquilo que sou capaz de fazer. Deus quer. Você é a única pessoa na terra que pode usar suas habilidades. Eu já estava no seminário, e o meu pastor, ele tinha vendido o carro dele, estava a pé. E eu precisava do meu carro para trabalhar. E eu fui lá e deixei o meu carro com ele.
até eu ter condição de comprar um carro para trabalhar. O meu pastor falou assim: não, você trabalha com ele? Eu disse: não, mas você precisa dele para trabalhar para o Senhor. Ele vai estar bem abençoado. Um Chevetinho, ano 78, ficou com o meu pastor, depois ele ficou tensa comigo, né? Então, é bom servir é bênção, usando o seu modo de ser. Tudo que nós temos, tudo que nós somos é de Deus, e Deus quer que nós o devolvemos a Ele em oferta, usando o seu modo de ser, sua habilidade, os seus recursos, utilizando suas áreas de experiências familiares, experiências educacionais, experiências vocacionais, experiências espirituais, experiências do ministério, experiências árduas. Após termos visto essas 5 vias que Deus utilizou a fim de moldá-lo para o seu serviço, espero que você venha e apreciar mais profundamente a soberana vontade de Deus para a sua vida. É assim que Deus faz, e é assim que Deus quer. Isso não é algo inventado, é algo escrito e é algo que Deus quer. Quanto melhor o enquadramento, mais bem sucedido você será. Deus quer que você seja bem sucedido. Deus almeja que você alcance a vitória de ser e ter uma vida com propósito nele. Deus quer. Mas será que você quer? Será que você almeja? Curva a sua cabeça. Estamos terminando. Chegamos na 32º dia. Falta 8 dias para 40º dia do propósito. 8 dias. Então, de quinta-feira a 8 dias, iremos terminar o nosso propósito. Mas o que mudou na sua vida? Que testemunho você vai dar desses 40 dias que você separou algo, tirou algo da sua vida? O que mudou nesses 40 dias? Eu já tenho algo a contar do que mudou dentro de mim, mas vou esperar terminar. Mas eu queria orar com você. Deus tem um propósito na sua vida. O primeiro propósito é salvar a sua vida. E se você não entende ainda que Deus salvou a sua vida, Ele quer salvar a sua vida. E se você quer, essa noite, ser alcançado pelo Senhor, se você ainda não tem certeza da sua salvação e quer ser salvo hoje, sai daqui salvo hoje, sendo adulto ou criança, quer ter a certeza que você é salvo hoje, fique em pé onde você está. Eu quero orar com você. Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Não é feio ficar em pé. Feio é ficar sentado e ficar achando que sou salvo e de fato não sou. Deus quer que eu seja salvo. Mas será que eu quero ser salvo? Tem que partir de mim esse desejo também de ser salvo. Será que eu quero essa salvação? Minha mãe não ia me salvar, mas um dia eu tive que encontrar com Jesus. Eu tive que encontrar com Jesus.
algum filho que quer encontrar com Jesus agora, quer entregar a sua vida para Jesus, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou orar para essas pessoas que estão em pé. Mas se você quiser, o momento é oportuno. Deus está chamando você para uma vida plena de salvação, para depois uma vida plena de servi-lo, porque você é salvo. Porque você é salvo. Oremos. Pai, te damos glórias, te damos honras, te damos louvores, te damos, ó Deus, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque não temos como enganar a Ti com o nosso modo de vida, não temos como, ó Deus, enganar ao Senhor com a nossa maneira de viver, mas o Senhor nos vê a todo momento, o Senhor nos conhece desde o nosso levantar ao nosso deitar, o Senhor sabe, ó Deus, tudo que se passa dentro de nós. Pai, muito obrigado por essas vidas que reconheceram, essas vidas que estão em pé, que, ó Deus, reconheceram que precisam do Senhor, que carecem do Senhor, e que, ó Deus, entregaram suas vidas ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Ó Deus, que o Senhor seja o Senhor de suas vidas, que o Senhor seja aquele que salvou as suas vidas, o Senhor seja aquele que mudou a história de suas vidas, para todos sempre. Amém. Amém. Poder sentar. Amanhã eu queria uma reunião com a liderança da igreja, os presbíteros. Amanhã às 19h30, aqui na igreja. Terça-feira, a escola bíblica dominical, aqui na igreja, 19h30. Na quarta-feira, o culto é na Jaó, na casa da irmã, do irmão Elmir e da irmã Zélia. Na quinta-feira, quinta de propósito, tá? É a penúltima quinta-feira, penúltima não, antepenúltima quinta-feira, tá? Que Deus esteja abençoando. E no sábado, nós temos aqui uma festividade para as crianças. Ali atrás, irmãos e irmãs, tem uma lista que você pode